Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, então, olá a todos, muito boa tarde e sejam muito bem-vindos à edição número 11 do Futebol de Verdade para a temporada de 2025-2026. Hoje é terça-feira, dia 9 de dezembro de 2025 e esta edição do Futebol de Verdade destina-se a uma série de coisas. Primeiro que tudo, fazer aqui o debriefing da 13ª jornada da Liga, uma jornada que viu Benfica e Sporting empatarem a uma bola na Luz, logo na sexta-feira, e tivemos fim de semana prolongado, portanto parece que já foi há muito tempo, mas não foi, foi no início desta jornada, porque Sporting e Benfica estão envolvidos na Liga dos Campeões, já hoje o Sporting, terça-feira, e amanhã, quarta, o Benfica, e depois viu o Futebol Clube do Porto aproveitar esse empate, o facto de tanto o Benfica como o Sporting terem deixado 2 pontos pelo caminho, para, ganhando em Tondela, por 2-0, aumentar a vantagem sobre os rivais para 5 pontos, no caso do Sporting, e para 8 pontos, no caso do Benfica. Bom, vamos fazer aqui, então, o debriefing dos dois jogos, do Benfica Sporting e do Tondela Futebol Clube do Porto, fazer as contas ao campeonato e tentar perceber, afinal de contas, se a vantagem do Porto já é irreversível, como muita gente apregoa, ou não, e ainda no final olhar para os recordes desta jornada, e houve uma série de recordes estabelecidos por jogadores, por equipas, por aí afora, olhar para responder à pergunta do Discord, uma pergunta que eu selecionei entre as que foram deixadas no meu servidor de Discord por um dos subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, e ainda, novidade desta semana, porque achei que podia fazê-lo, já foi há tanto tempo o jogo, e ainda por cima o programa continua a ser um exclusivo dos subscritores premium do meu Substack, deixar aqui os quadros táticos daquele que foi o jogo da semana, desta semana, no meu Substack, que foi precisamente o Benfica Sporting, para tentarmos perceber melhor aquilo que foram as estratégias, as dinâmicas e por aí afora desse jogo. Os outros também poderão ver, mas só na sexta-feira, porque, lá está, esta é a nova forma de funcionar do Futebol de Verdade. Quem quiser ver em direto, participar, ver mais cedo, vai ter que ser subscritor premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. E aqui está a passar em rodapé o endereço. Vou deixar ali em cima também a possibilidade de fazerem a subscrição premium, um link para fazerem a subscrição premium. Quem for subscritor premium pode ver em direto, pode participar, pode ver antes dos outros. Quem não for, só pode ver o Futebol de Verdade à sexta-feira, antes da jornada seguinte da Liga Portuguesa. E a partir daqui, então, o Futebol de Verdade é exclusivo para os subscritores premium do meu Substack. Vamos lá. Vamos começar por ver quem é que cá está hoje. Está cá muita gente, mas aqueles que já deixaram nota de boas tardes foi Miguel Lima, que desejou boa tarde. Boa tarde, Miguel. Boa tarde também a todos os outros que aí estão. Vamos olhar para os jogos, começar por olhar para os jogos. Olhando para os jogos, queria pedir-vos então a habitual disciplina para, enquanto eu estiver a falar do derby, só me fazerem questões ou deixarem opiniões acerca do derby, do Benfica Sporting. Depois, quando passarmos ao Tondela Futebol Clube do Porto, falarmos do Tondela Porto. Quando falarmos das contas do campeonato, falarmos das contas do campeonato. E, portanto, para não estarmos aqui a andar para trás e para a frente, feitos tontinhos. Luís Pedro Viegas também desejou boa tarde para si também, Luís Pedro. E vamos então começar por olhar para o derby. Eu escrevi algumas coisas antes do jogo, tentando, por um lado, explicar, em termos numéricos, em termos estatísticos, quais é que eram as grandes diferenças entre esta equipa do Benfica e esta equipa do Sporting, aquilo que têm estado a produzir na nossa liga. Tentei também fazer ali uma espécie de uma desmontagem
em termos mentais, daquilo que o derby podia significar para uns e para outros. De qualquer maneira, o importante mesmo era o jogo, era percebermos como é que o jogo ia decorrer, era olharmos para aquilo que os dois treinadores eram capazes de pôr em campo. Eu vou ter que tirar aqui este telemóvel, por onde vou lendo os vossos comentários, porque preciso de ter acesso ali aos quadros para conseguir perceber que quadros é que posso pôr em direto. Bom, o que importava de facto era percebermos o que é que as duas equipas tinham para apresentar. O derby, ao fim e ao cabo, acabou por ser um jogo em que tanto um treinador como o outro me parece que tiveram mais medo de perder ou incapacidade de ganhar do que vontade e capacidade de o ganhar. Porque aquilo que me parece é que, tendo o Rui Borges sido superior ao José Mourinho na abordagem estratégica ao jogo, eu acho que isso percebe-se por aqueles 20, 25 minutos iniciais em que o Sporting foi bastante mais forte do que o Benfica, um período no qual o Sporting se colocou em vantagem. Depois, o Rui Borges não teve a mesma capacidade, o José Mourinho alterou a pressão da sua equipa e dessa forma o Benfica conseguiu passar para a modo de cima no jogo, e o Rui Borges já não foi capaz de responder a esta resposta, portanto não houve ali uma contra-resposta, e eu lembro-me sempre daquilo que se dizia antigamente, e chegou, ou pelo menos desejou uma boa tarde também, o Josias Martins Cardoso. Boa tarde, Josias. Lembro-me sempre daquilo que se dizia há uns 20, 30 anos, 40 anos, quando eu comecei, enfim, não comecei há 40, mas já comecei há mais de 30, a trabalhar em jornalismo sobre futebol, e em que se dizia que distinguimos os treinadores um bocadinho aqueles que tinham olho para alterar os jogos a partir do banco e aqueles que não tinham. Hoje em dia as coisas já não funcionam tanto assim, e esta reflexão, por acaso, fila no momento ou após o jogo, porque eu a seguir ao Benfica Sporting estive na RTP3 e também estive antes na RTP Notícias, agora chama-se assim, a fazer também a desmontagem do jogo, e eu na altura o que eu disse lá foi, houve aqui, o Benfica fez aqui uma alteração na pressão, mas vou ter que ver o jogo uma segunda vez para perceber, e foi isso que eu fiz. No sábado de manhã estava a ver o jogo outra vez, para poder escrever a crónica analítica, e só mesmo com este segundo visionamento do jogo, com recurso a vídeo, parar a imagem, perceber o que é que mudou, é que fui capaz de perceber aquilo que tinha alterado. Em direto também não percebi, fiquei um bocadinho, enfim, percebe-se que alguma coisa mudou, mas com os jogadores a correrem, né, é difícil. E é para isso, e muita gente, eu recordo-me, por exemplo, no ano passado, havia muita gente, até no nosso servidor de Discord, metia-se com... Porque há treinadores que fazem a coisa de uma maneira um bocadinho menos sôfrega e outros que a fazem de maneira mais sôfrega. Há uma equipa de analistas, e é para isso que lá estão aqueles tablets no banco, é para que o analista que está no banco possa estar a acompanhar, a parar a imagem, a andar para trás, a perceber as movimentações e as dinâmicas, e depois as comuniquem ao treinador. Houve uma boa análise por parte da equipa técnica do Benfica, a fornecer ao José Mourinho a possibilidade dele fazer a alteração. Não houve uma tão boa análise por parte da equipa técnica do Sporting, que a partir do momento em que o Benfica altera, o Sporting não foi capaz de alterar da mesma maneira. Bom, diz aqui o Josias, no início de dezembro e num curto período de tempo, o Benfica pode despedir-se de 2 objetivos da época. Pode. Mas também pode não se despedir, vamos a ver isso. Aí o que pode ou não pode, já lá vamos. Vamos deixar as contas para mais daqui a bocadinho, se vocês não se importarem. Para já, vamos falar daquilo que foi o jogo. Vamos lá. Tinha prometido que ia fazer aqui, então, a análise ou partilhar aqui os quadros estáticos, até mesmo para quem, mesmo sendo subscritor premium, não teve paciência para chegar ao fim da leitura da crónica analítica. Há aqui malta que é mais de ver e de ouvir do que de ler. E então cá vão eles. Aqui temos, em primeira análise, e vou retirar daqui o banner, que é para todos podermos ler aquilo que foi escrito na altura. Em primeira análise, aquilo que era a pressão do Sporting. O Sporting definiu o seu posicionamento defensivo num 4-4-2, que está aqui bem à vista. Fresneda, Diomande, Inácio e Maxi, os 4 de trás. Depois, Jenny Catamo, Yulman, Morita e Pedro Gonçalves, os 4 do meio campo. Trincão à frente, juntamente com o Luís Soares. Sendo que cada jogador tinha as suas referências de pressão, até do ponto de vista individual. Soares em António Silva, Trincão em Otamendi, Jenny Catamo em Samuel Dal. E reparem como aqui o Fresneda, que acompanhava o Sudakov, e já era de prever que Sudakov
mudasse para a zona central do terreno e Fresneda fosse atrás dele, Fresneda está ali de braço esticado a indicar a Katam que tinha que acompanhar o Samuel Dal, para ele não o deixar avançar. Yulman e Morita encaixavam em Barrena Cheia e em Rios, Pedro Gonçalves em Deditos. E depois, os dois centrais do Sporting, Diomande e Inácio em Barreiro e Pavlidis, e ainda o Maxi Araújo no Frederic Orsnes. Agora, uma coisa é nós definirmos aquilo que é, e por isso é que muitas vezes temos confusões e temos gente a dizer, e ouvimos isso inclusive na transmissão do jogo, o Sporting não está a pressionar, mas depois de repente o Sporting pressionava e já se dizia, o Benfica está a ter dificuldades a contrariar a pressão do Sporting. Porquê? Porque é para isso que servem os gatilhos de pressão, aquilo que se chama os gatilhos de pressão. Os treinadores deixam as equipas com um posicionamento defensivo, com referências de marcação, mas depois a pressão só é ativada em determinadas situações. Pode ser quando a bola entra num ou noutro jogador, e os gatilhos de pressão do Sporting eram no momento em que os jogadores do Benfica recebiam a bola de costas para o jogo, isto é, de frente para a sua própria baliza. Foi isso que aconteceu, por exemplo, e deixem-me lá agora retirar daqui este quadro, quem viu, viu, quem não viu, tivesse visto, eu gosto tanto desta frase. Foi isso que aconteceu, por exemplo, a frase é do António Oliveira, do antigo jogador do Futebol Clube Porto e do Sporting. Foi isso que aconteceu, por exemplo, no lance do golo do Sporting, que eu acho que é este quadro. Por acaso não é. Não é. É este. Também não é. É este aqui. Já está. Agora sim. Bom, foi isso que aconteceu no lance do golo do Sporting. Se vocês repararem, o Mourinho disse no final, até inclusive, é que não queria os tais triângulos na zona frontal da área. Foi isso que aconteceu. O António Silva entregou a bola no Trubin. O Pedro Gonçalves imediatamente pressionou o Trubin, que, tendo o Otamendi aberto à sua esquerda, resolveu completar o triângulo, entregando a bola ao Barrena Cheia, que estava de costas para o jogo, na zona da meia-lua. Ora, Barrena Cheia recebeu imediatamente e o Yulman ativou o cadilho de pressão, recuperou-lhe a bola, entregou a Pedro Gonçalves, que rematou na cara do guarda-redes. O remate não foi fantástico, mas, de qualquer maneira, foi o suficiente para bater o Trubin, que, do meu ponto de vista, não esteve bem neste momento do jogo. Portanto, o Sporting estava claramente a conseguir condicionar a construção do Benfica, estava por cima no jogo e, além disso, havia outra coisa que o Sporting estava a fazer, é que estava a conseguir superar muito bem a primeira zona de pressão do Benfica. E é essa que está, creio que é este o quadro, não é, é este aqui. A estratégia da pressão do Benfica, e foi aqui que o jogo mudou, partia de um princípio diferente da do Sporting. Embora os posicionamentos fossem mais ou menos semelhantes, também 4-4-2, e embora houvesse também referências individuais. O Benfica, o que é que o Benfica queria evitar? Queria evitar que o Sporting saísse através do pé esquerdo do Gonçalo Inácio. Porque já se sabe que o Gonçalo Inácio, tendo bola de frente para o jogo, de pé esquerdo, é capaz de ligar muito bem o jogo por dentro. E com isso queria convidar o Sporting a sair pelo Diomande. Porquê? Porque o Diomande não tem a mesma capacidade. E muitas vezes as equipas fazem isto, e até podemos dizer, está a falhar ali a pressão em cima do Diomande. Não, não está a falhar. Era mesmo para falhar, porque era isso que o Benfica queria provocar a saída por ali. Agora, o que é que o Sporting fazia constantemente neste momento? A bola entrava no Inácio, e estamos a ver ali no quadro de cima, quando o Inácio, e temos ali o Pavlidis a pressionar o Inácio para o impedir, vindo de fora para dentro, para o impedir de ligar de pé esquerdo, ele, se quer usar o pé esquerdo, tem que se virar para o Diomande, não consegue ligar para a frente, porque tem o Pavlidis a cobrir aquele espaço. Inácio joga em Diomande, temos o Barreiro. O Barreiro era o jogador que se destinava a deixar o Diomande jogar, mas pressioná-lo, ao mesmo tempo tapando a entrada da bola em Yulman. Sudakov acompanhava o Fresneda, o Barrena Cheia acompanhava o Trincão, o Rios acompanhava o Morita, o Orsnes acompanhava o Maxi, o Deditos, que não está ali na imagem, mas estava lá, acompanhava o Pedro Gonçalves e por aí afora. Sempre que o Inácio jogava no Diomande, ou muitas vezes em que o Inácio jogava no Diomande, o Morita baixava no campo e alargava a saída de bola do Sporting, que aqui parece ser a 2 mais 4, isto é, Diomande e Inácio, 2 mais 4, Fresneda, Yulman, Morita e Maxi. Morita baixava no campo para a esquerda do Gonçalo Inácio, o que conseguia uma de duas coisas. Conseguia duas coisas, aliás. Uma delas era transformar a tal saída a 2 numa saída a 4, ou a 3, eventualmente.
A segunda coisa era retirar Rios do centro do jogo. Porquê? Morita, ao ir para aquele lado esquerdo, levava com ele o Rios, que geralmente chegava tarde para impedir que a bola entrasse no Morita, e ao mesmo tempo não conseguia, porque o Barreiro, entretanto, tinha ido pressionar o Diomande, não conseguia impedir a entrada da bola no Yulman, e o Yulman tinha espaço e tempo para se virar para o jogo e levar o Sporting para a frente. Ora, foi isto que mudou, e eu julgo ter identificado na transmissão televisiva 2 lances consecutivos, ao minuto 19 e ao minuto 20, em que Orsnes indica a Rios, vai, que eu fico. Isto é, vai atrás do Yulman, que eu fico com o Morita. Quando Morita ia buscar o lado esquerdo, Orsnes ficava com ele, o que permitia que Rios acabasse, como se vê aqui na imagem que diz, e depois já temos Rios a pressionar Yulman e a dificultar a saída de bola do Sporting. Ora, é verdade que, ainda assim, isto não foi o suficiente para por si só, levar o Benfica ao golo. O Benfica marca golo na primeira vez que cria uma situação de um mínimo de perigo. E também, esse lance também tem muito que se lhe diga. E lá está, temos-o aqui. Há um erro posicional por parte do Sporting. Porquê? Porque o Sporting defendia geralmente a 5 atrás, e não foi. Muita gente já disse, o Sporting mostrou tanto respeito pelo Benfica que até baixou o Jani Catamo para a direita do Fresneda no momento defensivo. Não foi nada disso. Acontece sempre. O Sporting faz sempre isto. Começa sempre em 4-4-2. Acaba sempre com linha de 5 atrás, com o Jani Catamo ou o Kenda, quando é ele a jogar ali. E essa é a razão pela qual o Trincão não pode fazer aquela posição. A baixar para a direita do Fresneda. Mas estando o Sporting a jogar assim, que vemos ali Catamo, Fresneda, Diomande, Inácio e Maxi Araújo, quando a bola entrava no Orsnes aberto na linha, e foi isso que o Benfica conseguiu fazer aqui, meteu a bola no Orsnes aberto na linha lateral, isto alarga a linha defensiva, porque o Maxi tem que ir atrás do Orsnes e abre o espaço para a entrada do Dedic naquilo a que se chama o meio espaço, isto é, o espaço entre o central e o lateral, que estava aqui muito alargado. Vocês reparem nesta imagem de cima a diferença que está entre o Inácio e o Maxi Araújo. É enorme. O que é que acontece? O que é que o Sporting fazia para atenuar esta enorme diferença entre central e lateral? Morita ou Yulman, se fosse à direita, enfim, não seria tão necessário, porque estavam lá Fresneda e Catamo, mas à esquerda, Morita baixava para preencher este espaço entre central e lateral. E é aqui que o Morita comete um erro de análise. Porquê? Porque, e vê-se perfeitamente Pedro Gonçalves, que era o homem que tinha que seguir Dedic, ali também com o braço aberto, a indicar a Morita a passagem da marcação, isto é, Dedic entrou no teu espaço, já não é o meu espaço, porque esta não é uma marcação individual a todo o campo, havia referências individuais no início da zona de pressão, mas elas não se prolongavam até à zona defensiva, e o Morita, quando o Orsnes joga no Rios, na zona central do campo, o Morita sai da zona que estava a ocupar para ir pressionar Rios. É claro que não chegou a tempo e é claro que isso permitiu a Rios, também por causa de alguma, enfim, alguma apatia defensiva por parte do Pedro Gonçalves, permitiu ao Rios meter a bola na entrada do Dedic, que o Maxi Araújo já não podia acompanhar, e o Dedic aí cruzou a rasteiro para a finalização do Sudakov. Pronto. A partir daqui, o que é que aconteceu? A partir daqui, aquilo que nós vimos no jogo foi um Benfica por cima, porque o Benfica passou a conseguir controlar a saída de bola do Sporting muito melhor, mas também, deixa-me que vos diga, a não conseguir criar verdadeiras situações de perigo. O Mourinho, no final, disse que houve 3 situações de golo. Não houve. Aliás, basta olharmos para aquilo que foram depois os números deste jogo. O Sporting não rematou mais daqui até ao final, o que é assustador. Terá havido ali algum efeito mental, a equipa caiu um bocado com o gol do Benfica, é normal que isso aconteça, mas isso tem que ser superado. Percebeu-se depois, por aquilo que foram as situações físicas pós-derby, que terá havido uma lesão a diminuir o rendimento do Trincão, outra lesão a diminuir o rendimento do Pedro Gonçalves, o próprio Kenda, quando entrou mal, mas veio-se a perceber que já estava lesionado do jogo anterior. E, portanto, isso acaba por também condicionar, mas, sobretudo, eu acho que não houve da parte do Sporting a capacidade de contra-responder à resposta do Benfica. O Benfica acertou os posicionamentos defensivos,
O Sporting não conseguiu sair da teia que foi montada pelo Benfica a partir daí, mas o Benfica, passando a ter mais bola, também não criou situações para ganhar o jogo. Tem um vôlei do Orsnes no seguimento de um cruzamento que é tocado de cabeça pelo Pavlidis, e o Orsnes remata ainda de fora da área, e a bola vai rasteirinha ter com o Rui Silva, que não teve sequer que se empenhar muito. Tem um livre lateral que o Rios devolve para o centro da área, mas quem chega lá é o Luís Soares, para afastar para canto. E tem ainda uma situação, uma tabela entre Rios e Barreiro, que terá sido ainda assim o lance mais perigoso do Benfica, a seguir ao golo, já perto do final, em que o Rios, ainda de fora da área, também mete um remate que ele não conseguiu que fosse em arco. Se tivesse conseguido fazer o remate em arco de pé esquerdo, talvez a bola pudesse ter surpreendido o Rui Silva. A bola foi à direita, acabou por sair para fora. E, portanto, eu acho que o empate acaba por se justificar, apesar do Benfica ter estado mais tempo por cima, mas aquilo que vimos, e ter acabado por ser superior do ponto de vista das estatísticas, vemos que o Benfica acabou com 10 remates contra 5, mas, excetuando os lances dos 2 golos, há muito pouca criação. O Benfica acaba com 0,92 golos esperados, mas destes 0,92, 0,45 são do golo. O que quer dizer que só houve mais 0,47 em todo o jogo. O Sporting, por sua vez, acaba com 0,58 golos esperados, mas destes 0,48 também 0,40 são do golo, o que quer dizer que, tirando o golo, também pouco mais a equipa do Sporting acabou por criar. Portanto, houve pouco perigo. O jogo serviu para o Sporting estabelecer uma série de recordes negativos, coletivos, portanto, da sua equipa, não são recordes negativos do campeonato, mas recordes negativos da sua equipa. Por exemplo, o Sporting só conseguiu 9 ações na área adversária. Até aqui o mínimo que tinha feito eram 21. Se formos a ver também, o Sporting só conseguiu 5 remates e até aqui o mínimo que tinha eram 9. E isto levou a que a equipa do Sporting que fosse uma sombra de si própria do ponto de vista, do ponto de vista, do ponto de vista ofensivo. Da parte do Benfica também não foi um jogo de uma produção extraordinária, conforme já vimos, o que acaba por explicar que o empate final tenha ficado plasmado no marcador. Deixa-me ver o que é que vocês têm a dizer, se é que têm a dizer alguma coisa. O Luís Mendes veio só desejar boa tarde a todos e boa sorte hoje ao Sporting para Munique. Não está muita gente, não sei se vocês não estavam à espera de que houvesse futebol de verdade hoje, ou se é a mudança da hora, mas eu não consegui mesmo ter as coisas prontas ao meio-dia e meia, porque como ontem foi feriada, entre linhas de hoje acabou por ser muito mais comprida. E isto levou-me boa parte da manhã. Pronto, ora bem, diz aqui o Luís Pedro Viegas. Oi, deixa-me cá ver, eu não posso deixar fugir isto. A apatia do Sporting na segunda parte é preocupante, poderá ter várias explicações. Como o António disse, jogadores tocados e, por conseguinte, com rendimento baixo, não poderiam ter sido substituídos, e foram. Agora, é difícil, enfim, quando o jogador não está fisicamente impossibilitado, está apenas diminuído, é difícil abdicar de um Trincão e de um Pedro Gonçalves, que são naturalmente os dois jogadores mais influentes do Sporting do ponto de vista ofensivo. António Rodrigues, bom dia ou boa tarde. Quem sugeria como melhor em campo de cada equipa no derby? O Benfica Rios foi o primeiro jogo em que eu vi Rios ser verdadeiramente influente. Parece-me que ele gosta deste tipo de jogos, jogos mais partidos, com campo aberto, duelos individuais, choques, bolas com espaço para correr. Parece-me que ele foi o melhor da equipa do Benfica. No Sporting, eu diria Yulman, apesar de tudo. Parece-me que foi o melhor da equipa leonina. Estou aqui a puxar. Maxi Araújo fez um bom jogo também. Não desgostei de Fresneda, embora, enfim. Mas no Benfica, sobretudo, o Rios. Orsnes foi um jogador também ele importante. E creio que será um bocadinho por aí. Pergunto ao Luís Pedro Viegas se eles poderão ter escondido as dificuldades físicas. Não é esconder, mas repara, um jogador das duas, uma, ou está impossibilitado, ou está diminuído, ou está bem. Se está bem e é importante, não sai. Se está diminuído e é importante, é difícil tirar.
está impossibilitado, sai, naturalmente. Eles não estariam impossibilitados, tanto continuaram em campo, tanto um como o outro. Pedro Moraes Almeida, boa tarde a todos. Resultado justo, o empate, também concordo. E o António Rodrigues deixa um thumbs up. Ok, é isso mesmo. Vamos avançar para o Tondela-Porto, que é para depois ainda olharmos aqui um bocadinho, antes dos recordes da jornada, olharmos um bocadinho para aquilo que foi, para aquilo que que vão ser as próximas semanas, e sobretudo o calendário das duas equipas, daqui até ao clássico, ao Porto Sporting, que vai ser com certeza muito importante na definição daquilo que vai ser este campeonato. Bom, Tondela-Porto, vamos lá. Não há quadros estáticos, porque não foi o jogo da semana. Esta semana, já sabem, no meu Substack, todas as semanas, há um jogo que é o jogo da semana e é muito fácil de perceber qual é. É só pegar nos jogos da jornada, somar a classificação das duas equipas e o jogo que der o total mais baixo é o jogo da semana. Por exemplo, se para a semana tivéssemos o Gil Vicente Vitória desta semana, se calhar o Gil Vicente Vitória teria sido o jogo da semana. Esta semana não foi porque havia Benfica Sporting. Já me aconteceu o jogo da semana ser um jogo que não envolve nenhum dos grandes e faço um bocadinho gala disso. Aqui analiso os jogos que são mais importantes, barra interessantes, não analiso os jogos onde estão os grandes por uma questão de audiência. Analiso os jogos que são mais importantes em termos de classificação geral. Esta semana foi o Benfica Sporting. Para a semana já posso dizer-vos, porque já fiz as contas, são contas simples de somar, o jogo da semana vai ser o Moreirense-Benfica. Porque é o jogo onde estão frente a frente as duas equipas cuja classificação somada dá um total mais baixo. Vamos ao Tondela-Porto, então. Sem quadros estáticos, mas ainda assim, podendo nós falar aqui um bocadinho daquilo que foi o jogo. E deixem-me só recuperar aqui os dados para não estar a falar de cor, porque eu não gosto de falar de cor. Vamos lá. Ora, por acaso já podia ter isto aqui preparado, só que não tinha. Peço desculpa. Cá estamos. Bom, o Tondela vinha numa série de jogos em que, com o Cristiano Bacci, o novo treinador, ainda não tinha sofrido golos. O Porto também não tem sido um exemplo de criação. Lá está, é uma equipa que, em termos de criação, não tem sido fantástica. Tem feito um bom aproveitamento das oportunidades que vai tendo e, sobretudo, um bom aproveitamento das situações que vai criando em termos de pressão no último terço. E reparem que o Porto ganhou a última jornada ao Estoril 1-0, com uma recuperação de bola do William, um passo atrasado do Wolfsgrove para o Barra. William interpôs, recuperou e bateu o guarda-redes. Desta vez ganha por 2-0 em Tondela, com mais um golo de bola parada, um canto do Rodrigo Mora, que o Kivior cabeceia para a defesa do guarda-redes, do Bernardo Fontes, e depois recarga do Samu, e as bolas paradas, os cantos, têm sido muito importantes na produção ofensiva do Futebol Clube do Porto. E depois o segundo golo, que foi logo a seguir, a bola foi ao meio, o Tondela circulou por trás, o Bernardo Fontes, o guarda-redes, teve ali um momento de desconcentração, permitiu que o Williams lhe roubasse a bola, tal como tinha feito na altura numa interseção no jogo contra o Estoril. Aqui foi mesmo um desarme ao guarda-redes e avançou para a baliza deserta para marcar 2-0. Jogo resolvido sem dificuldades de maior para o Futebol Clube do Porto. O Porto conseguiu recuperar o Bednarek. Não teve o Gabri Veiga, teve o Rodrigo Mora em vez do Gabri Veiga no meio-campo, mesmo meio-campo a 3, com Varela, Rodrigo Mora e Froholt. E depois optou o Farioli por colocar o PP na esquerda do ataque, deixando o Borja Sainz desta vez no banco, mantendo o William Gomes na direita. O William é sempre um jogador muito importante. É um jogador muito importante em termos de recuperação, de pressão, porque é um jogador muito rápido a cair sobre a bola, sobre o portador da bola, e tem sido um jogador fundamental nesta estratégia de pressão e transição rápida da equipa do Futebol Clube do Porto. Samu foi o ponta de lança, evidenciou as mesmas dificuldades e as mesmas virtudes, sendo que uma das virtudes é, de facto, o comportamento dentro da área, sempre que se lhe pede que resolva um toque. Foi isso que ele fez no lance do primeiro golo e, tendo feito assim, acabou por ser relevante. Agora, não foi um jogo fantástico da parte do Futebol Clube do Porto. É isso que é preciso termos em conta. O Porto não foi uma equipa assim tão criativa. Se formos a ver, o Porto acaba com apenas 11 remates, contra 11 também do Tondela. Acaba por criar muito mais golos esperados, 1,92 contra 0,43. Mas se nós formos a ver, destes 1,92 golos esperados do Futebol Clube do Porto,
temos que 1,46 foram nos lances dos 2 golos. O que quer dizer que quem de 1,92 tira 1,46 fica com 0,46. 0,46 foi quanto o Porto criou em todo o resto do jogo, o que é muito em linha com aquilo que criou o Tondela, 0,43. Portanto, acaba por ser um jogo em que as duas equipas, em 88 dos 90 minutos, praticamente se equivaleram, mas em que o Porto consegue, através de uma eficácia e de uma capacidade de aproveitar as duas situações de golo que teve, ganhar e ganhar com toda a justiça, porque a eficácia também é naturalmente um aspecto a ter em conta naquilo que é o futebol. Foi o jogo, e o Tondela também, é preciso dizê-lo, optou por encarar o Porto numa lógica de eu não quero nem jogar, só quero impedir o adversário de jogar. Este foi o jogo em que o Porto teve mais bola em todo o campeonato, 72% da bola. Foi o jogo em que o Porto teve mais passes, e foram, na circunstância, 629 passes completados. Portanto, acaba por ser um jogo em que só o Porto fez as despesas do jogo, o Tondela pouco quis jogar, limitou-se praticamente a centrar as suas armas em frente à baliza do Bernardo Fontes, para impedir o adversário de jogar. Vitória justa, vitória sem brilho, é verdade, mas justa, mais uma, e o Porto continua em linha, e escrevi isso hoje de manhã nas entrelinhas, para fazer, para igualar o Benfica de Eriksen, de 83 a 84, como melhor equipa numa primeira volta no Campeonato Português, desde a última vez que houve uma equipa que ganhou todos os jogos da primeira volta. Foi o Benfica de Jimmy Hagan em 1972-73. O Porto só tem um empate. Esse Benfica de Eriksen, em 83-84, só empatou um jogo na primeira volta. Foi a visita à Braga, ganhou na altura 1-0 ao Sporting, 1-0 ao Porto. Este Porto tem apenas um empate, 0-0 com o Benfica, e ganhou os outros 12 jogos. Se ganhar os 4 jogos que lhe faltam até ao final da primeira volta, iguala então esse Benfica de 83-84 como dona da melhor primeira volta do campeonato, desde esse Benfica de Jamie Hagan, que ganhou todos os jogos da primeira volta. É importante dizer que tanto um como o outro destes Benficas foram campeões, mas já não o foi. Por exemplo, o Benfica de 19-20. Com Bruno Lage, o Benfica ganhou 16 dos 17 jogos da primeira volta, só perdeu um jogo, perdeu contra o Porto, curiosamente, mas depois, na segunda volta, acabou por baquear de forma... Também houve Covid pelo meio, é verdade, mas houve ali uma série também de transferências, enfim, que não beneficiaram a equipa, do meu ponto de vista, e acabou por baquear e por ceder a liderança do campeonato ao Porto. O Benfica, na segunda volta, foram mais os jogos em que não ganhou do que aqueles em que ganhou. Portanto, foi uma quebra absolutamente estrondosa. Ora bem, o que é que vocês têm para dizer sobre isto? Diz o Pedro Moraes Almeida. Boa tarde a todos. Resultado justo. Isto ainda foi relativamente ao derby, sim. Que teria sido resultado justo um empate. E este eu até já o tinha lido. António Rodrigues. O Porto não convence muito, mas agora tem as lesões como atenuante. Acha que o plantel vai ser retocado no ataque, essencialmente? É possível, é possível. Mas eu não sou grande adepto do mercado de janeiro, devo dizer. Porque é muito raro, ao nível a que as nossas equipas já estão... Enfim, isto já não é como era há 20 anos, em que as nossas equipas em janeiro conseguiam ir buscar os jogadores que as revolucionassem. Hoje em dia, ao nível a que as equipas portuguesas já estão, ao nível de conhecimento que as grandes equipas já têm dos mercados dos outros países, é extraordinariamente complicado conseguir em janeiro soluções que acabem por ser verdadeiramente impactantes naquilo que é a produção das equipas. Agora, pode-se dar ali mais alguma profundidade de plantel. O Porto, basicamente, para o ataque, perdeu o Luke de Jong, que não joga mais esta temporada. Tem o Samu e Dani Jogul para as posições de ponta de lança. Depois tem o Borja Sainz, o PP. Eventualmente pode jogar... Eu acho que pode jogar o Rodrigo Mora numa das posições da frente. Tem o William também. Não há muitas mais soluções. Caramo não me convenceu, nem me convence. É difícil que venha a ser verdadeiramente relevante. Portanto, é possível que haja a possibilidade de dar ali alguma profundidade à frente de ataque. Mas acho difícil conseguir-se encontrar os jogadores que cheguem para ser titulares de caras. E digo isto não só relativamente ao Porto, como relativamente também
ao Benfica e ao Sporting. E é de esperar que o Benfica queira fazer um ataque mais forte ao mercado, porque o José Mourinho quererá jogadores de acordo com aquilo que são as suas ideias, e não os tem neste momento, nomeadamente extremos que vão e venham, aqueles extremos que sejam capazes de ir desequilibrar à frente e que sejam fortes também do ponto de vista defensivo. E no caso do Sporting, impõe-se cada vez mais então a contratação de um jogador para a posição. Eu não digo extremo esquerdo, porque não é um extremo esquerdo, mas de um jogador que possa, se calhar neste momento o Sporting precisa mais de um extremo direito, um canhoto para a direita. Porquê? Porque não vai ter Gianni Catamo, mas lá está. São 2 meses de ausência, ou um mês de ausência de Gianni Catamo na CAN, curiosamente a coincidir, ou infelizmente para o Sporting, a coincidir com os 2 meses ou 3 da lesão de Giovanni Quenda. O que quer dizer que aquela posição ficou um bocadinho destapada. Não há quem possa jogar ali, na posição de extremo direito, que é a defesa direito no momento defensivo, no sistema de Rui Borges. A solução imediata é a chamada de Salvador Blopa, mas Blopa pode ser curto e não pode ser Trincão a fazer o lugar. Portanto, não venham com essa ideia de, e tal, vai joga, contrata-se, ou joga o pote ao meio, abre-se um extremo na esquerda e baixa o Trincão. O Trincão não vai ser defesa direito do Sporting no momento defensivo, não faz nenhum sentido que assim seja. Portanto, é de crer que o Sporting precisa de um jogador para ali, como é de crer que acabe por precisar, porque não o chegou a contratar no verão, e Alisson, a mim, parece-me manifestamente curto. Precisa de um jogador que seja capaz de jogar por dentro a partir da posição de avançado esquerdo, que é a posição do Pote, e é aí que eu acho que faz mais falta o reforço à equipa do Sporting. Eduardo Silva, acho que o mercado de inverno vai ser crucial para a possibilidade do Porto conseguir ser campeão. Muito bem. Miguel Lima, é difícil fazer estas comparações. No entanto, esta dupla de centrais no Campeonato Português poderá ser das melhores e que justifica a máxima de que as defesas ganham campeonatos. Sim, eu acho que o Porto tem uma dupla de centrais fortíssima. Bednarek e Kivior complementam-se bem. Acho que falta abertura ao treinador para permitir que os centrais joguem. E tem-se visto os centrais a jogar pouco. Basicamente defendem, não jogam. E Kivior eu acho que tem capacidade no pé esquerdo para poder ser um jogador importante em termos de ligação e de criação. Não tem sido. Eu creio que não tem sido porque o treinador não quer. Porque o treinador mantém sempre os extremos encostados à linha. Não vêm dentro buscar jogo. E se vierem dentro buscar jogo, podem receber diretamente. Mas isto é uma ideia de futebol que é dele. É diferente da ideia, por exemplo, que era a do Ruben Amorim. Eu acho que não seria tanta do Rui Borges, mas passou a ser, quando começou a perceber os jogadores que tinha, que é a de tentar a ligação no espaço interior. Diz ainda ao Miguel, o Porto tem claras limitações ofensivas, o reforço com um ala, um avançado que consiga ser associativo, chegará. Lá está. O PP é um extremo que consegue ser associativo. O Mora, se jogar como extremo, pode ser muito associativo. O Gabriel Veiga, se jogar ali, pode ser muito associativo. Agora, não é isso que o treinador quer. O treinador quer que os extremos joguem abertos, encostados à linha, sempre. E, portanto, quando assim é, vai-se estar a contratar um jogador... Enfim, eles é que podem definir. Vão querer contratar um jogador para uma função que o treinador não quer? Ou o treinador não quer porque acha que não deve com estes e poderá passar a querer se tiver outros? É isso que é preciso perceber antes de tomar essas decisões. Mas eles estão lá, falam uns com os outros. Portanto, a gente aqui é que não sabe o que é que eles dizem uns aos outros e, portanto, não podemos ter certezas. Vamos lá. Contas do campeonato. Está entregue? Eu acho que não. E eu acho que não, e vou dizer-vos porquê. O Porto está a fazer um campeonato em termos de aproveitamento absolutamente extraordinário. Estamos a ver, o Porto tem neste momento 37 pontos em 39 possíveis. E eu dei-me ao trabalho, antes do derby, de ir ver com quantos pontos é que se é campeão em Portugal. E então tivemos o melhor campeão dos últimos anos, não vou recuar há 40 anos, mas o melhor campeão dos últimos anos, que foi o Futebol Clube do Porto de 2022, acabou com 91 pontos, o que significa 11 pontos perdidos. O segundo melhor campeão destes últimos anos, que foi o Sporting de 24, acabou com 90 pontos, o que significa 12 pontos perdidos. Ninguém foi nestes anos campeão com tão poucos pontos como o Sporting do ano passado, 82 pontos, o que significa 20 pontos perdidos. E estou aqui a falar dos últimos 5, 6, 7, 8 anos, porque eu acho que o futebol não muda assim tão rapidamente. O que é que isto me diz? Diz-me que, para ser campeão, é bom que os clubes apontem a fazer pelo menos 85 pontos. No ano passado deu para o Sporting ser campeão com 82,
mas não é de fiar. 85, que são 17 pontos perdidos, é para mim o limite mínimo. Mas também não estou à espera, porque não acho que nenhuma das equipas do campeonato deste ano seja tão forte como era o Porto de 22 ou o Sporting de 24, não estou à espera que cheguem aos 90. Portanto, eu acho que inevitavelmente, porque isto acontece, há um dia mau, o Porto vai perder pontos. E aquilo que há muita tendência dos clubes olharem para isto na lógica de aqueles já estão 8 pontos à frente e agora... Não, não é assim que se deve olhar. Acho que o Rui Borges nisso tem razão na forma de falar, em que diz, eu posso perder os jogos grandes, mas se ganhar os outros todos, sou campeão. Também não é uma boa ideia fiar-se nisso, porque pode acontecer não ganhar. Mas eu acho que o importante é os clubes olharem para o objetivo é o quê? 85, 87 pontos. O que significa o quê? Perder. Se conseguirem fazer uma primeira e uma segunda volta do mesmo nível, significa se podem perder, vamos imaginar, 16 pontos, podem perder 8 pontos na primeira, 8 pontos na segunda. Neste momento, aquilo que nós temos é que o Futebol Clube do Porto só perdeu 2 pontos. E por isso é que eu acho que os próximos jogos do Porto são fundamentais. Vamos olhar. Porto, até ao fim da primeira volta. O Porto recebe o Estrela da Amadora. O Estrela está melhor agora com a chegada do João Nuno, a treinador. Mas continua a ser um jogo em que, à partida, o Porto é amplamente favorito. Vai à Alverca. O Alverca está bem. Em casa é uma equipa complicada. O Alverca é das boas surpresas deste campeonato, para mim. Recebe o AFS. E este parece-me ser o jogo mais simples de todos. E vai aos Açores jogar com o Santa Clara. São 4 jogos fundamentais. Se o Porto consegue ganhar estes 4 jogos, garante que chega ao fim da primeira volta, lá está, ao nível do Benfica de 83 ou do Benfica de 73, de 72. E isso é meio caminho andado para conseguir ser campeão. Depois, antes do clássico do Dragão contra o Sporting, o Porto ainda vai a Guimarães, recebe o Gil Vicente e vai a Rio Maior jogar com o Casa Pia. Já são 3 jogos mais complicados. Mas vamos ver. Eu acho que é fundamental percebermos no dia 8 de fevereiro, ou se o jogo não for antecipado, ou enfim, pode ser a 7, pode ser a 6, vamos ver, não é? No dia 8 de fevereiro, percebermos quantos pontos é que há de diferença entre o Porto e os seus perseguidores, isto assumindo que o Porto ainda estará na frente do campeonato. E para isso, vamos lá ver. Olhamos para aquilo que é o momento do Sporting. O Sporting, neste campeonato, perdeu 7 pontos. O Sporting precisa, para manter a tal lógica, 8 pontos na primeira volta, 8 pontos na segunda, precisa de ganhar os 4 jogos até ao meio do campeonato. E quais são esses 4 jogos? São mais difíceis do que os do Porto, atenção. O Sporting começa por receber o AFS, já no próximo sábado. Depois vai a Guimarães, e o Guimarães está bem, o Vitória está bem. O Vitória melhorou bastante nas últimas semanas. Recebe o Rio Ave e vai a Barcelos jogar com o Gil Vicente. Mais um jogo complicado. E tem 2 saídas particularmente complicadas. Guimarães e Barcelos. Antes de ir jogar com o Futebol Clube do Porto ao Dragão, o Sporting recebe o Casa Pia, vai à Aroca e recebe o Nacional. Aí tem um início de segunda volta mais tranquilo. O Porto aumenta a dificuldade, o Sporting diminui. Então e o Benfica? Bom, o Benfica já perdeu 10 pontos. Está numa situação complicada. O Benfica não só precisa de ganhar os jogos até ao final desta primeira volta, como vai ter que fazer uma segunda volta melhor do que a primeira. São 5 empates que o Benfica já se deu até aqui no campeonato. E qual é o calendário que o Benfica tem até meio da prova? Difícil, ainda mais difícil que o do Sporting. Vai a Moreira de Cónegos na próxima jornada, visita o Moreirense, vai ser o jogo da semana no meu Substack, recebe o Famalicão, jogo difícil, atenção, este Famalicão defende-se muito bem, é uma equipa que joga bem, vai a Braga, jogo muito difícil, porque o Braga é uma equipa que arrisca pouquíssimo, e para uma equipa que gosta de surpreender, é verdade, o Braga assume o jogo, tem bola, tem muita bola, mas não se disposiciona. Dificilmente se disposiciona. Começa a construir com muita gente atrás. Não é o ideal para o Benfica. O Benfica gosta até de equipas que assumam o jogo, para conseguir surpreender em campo aberto, em contra-ataque, ou ataque rápido, mas este Braga não dá muito espaço a contra-ataque, porque é uma equipa também cria pouco do ponto de vista ofensivo. Vai ser um jogo fundamental, este Braga-Benfica, e depois Benfica-Estoril a fechar a primeira volta. Jogo difícil também, como viu, por aquilo que o Estoril fez no Dragão. Depois, início de segunda volta, até à semana do Clássico, do Porto Sporting, temos um Rio Ave-Benfica,
um Benfica Estrela e um Tondela Benfica. Aí sim, também o Benfica com o início de segunda volta menos complicado. Portanto, meus amigos, o campeonato não está, do meu ponto de vista, entregue, mas vai ser preciso... o Benfica não pode falhar mais. O Sporting, na primeira volta, não pode falhar mais. E se o Porto conseguir não falhar mais daqui até ao Clássico, imaginem o que é chegar só ao Clássico com o Porto, mesmo que o Sporting e o Benfica não falhem, o Porto chegar à semana de Clássico a jogar em casa com o Sporting, com 5 pontos de avanço do Sporting e 8 do Benfica. Enfim, será, com certeza, um dia... Será uma situação que deixará o Porto bastante mais tranquilo. Bom, o que é que vocês me dizem? Miguel Lima, no início da segunda época do Lage, 19-20, à 19ª jornada, o Benfica tinha 18 vitórias e uma derrota e perdeu o campeonato. Sim, era o que eu estava a dizer. Eu não havia a 19ª, havia a 17ª. Uma época não são épocas, mas é demasiado cedo para se falar em campeões. É o que eu estou a dizer. Acho que este Porto, por muito mérito que tenha, não é melhor do que o Porto de 22. E não sendo melhor do que o Porto de 22, se o Porto de 22, que foi o melhor campeão que nós tivemos nos últimos anos, perdeu 11 pontos, eu acho que este Porto vai perder mais do que 11 pontos. Daqui, manda a lógica que assim aconteça. Vai perder mais do que 11 pontos daqui até ao final do campeonato, o que significa que os outros ainda podem pensar, não, vão é perdendo o direito ao erro. Vamos lá, antes de acabarmos, muito rapidamente, olhar para os recordes da semana e responder à pergunta do Discord. Recordes, vamos a isso. Primeiro, vem do passes para finalização. E o Ricardo Horta, no jogo Futebol Clube Famalicão Sporting Clube Braga, estabeleceu o novo máximo da Liga em passes para finalização. Foram 8. Superou, assim, o Oldsgrove do Estoril, que no jogo contra o Rio Ave fez 7 passos para finalização. O Trincão, do Sporting, que no jogo com o Moreirense fez 7 passos para finalização. E ainda o Sudakov, do Benfica, que no jogo contra o Nacional também fez 7 passos para finalização. E não aparece aqui porque jogou mais minutos nesse jogo do que o Wolfsgrove e o Trincão nos jogos em questão. Portanto, 8 passos para finalização do Ricardo Horta. Também podemos ver aqui que 5 desses, ou melhor, 4 desses 8 passos foram pontapés de canto. Mas é importante também ter quem consiga bater os cantos em boas condições e quem consiga levar a que, nos pontapés de canto, haja uma finalização. Isso é particularmente importante. Segundo recorde da semana é este que aqui temos. Recuperações de bola. O Vasco Sousa foi o jogo, o Moreirense empatou a 3 com o Estoril, mas o Vasco Sousa fez uma exibição do ponto de vista defensivo muito, muito, muito interessante. Não estabeleceu um recorde, mas eu chamei-o aqui por uma razão. Ele conseguiu 13 recuperações de bola no jogo contra o Estoril. Ficou a uma do recorde desta liga, que foi estabelecido pelo Ben Aissá, do Casa Pia, contra o Nacional, e pelo Conan, do Gil Vicente, contra o Benfica, que são 14. Igualou o Meireles, do Estrela da Amadora, no jogo contra o AFS, também teve 13 recuperações, mas além disso, o Vasco Sousa conseguiu ainda 5 interseções, o que também é vice-recorde, vamos chamar assim, nas interseções, apenas atrás das 6 que o Mateus Dias fez no jogo do Nacional contra o Porto e das 6 que o Frederico Venâncio fez no jogo do Santa Clara contra o Sporting. Portanto, foi um jogo defensivamente muito bem conseguido do Vasco Sousa. Vamos ver se ele está a arrancar para uma situação de se conseguir impor depois da lesão no meio-campo, da lesão gravíssima que sofreu na época passada, no meio-campo da equipa do Moreirense. Terceiro recorde desta semana, não é um recorde particularmente positivo, este que foi estabelecido pelo Toisi, do Alverca, que fez 11 cruzamentos no jogo contra o Nacional, mas desses 11, 10 foram mal entregues. Isto é, só conseguiu meter um dos 11 cruzamentos que fez neste jogo. Superou este recorde negativo do Sidney Lopes Cabral, do Estrela da Amadora, que tinha feito 8 cruzamentos mal entregues no jogo contra o Alverca, e do Leonardo Lelo, do Sporting Clube Braga, que também tinha feito 8 cruzamentos mal entregues no jogo do Braga, no jogo contra o Rio Ave, com também 8 cruzamentos mal entregues num jogo. Temos o Ivan Cavaleiro do Tondela contra o Estrela e o Sorriso do Famalicão contra o Rio Ave, todos com 8 cruzamentos mal entregues, e é curioso olhar para isto também na perspectiva de quem está do outro lado. O Rio Ave aparece 2 vezes nesta tabela como defesa que consegue impedir
os cruzamentos de serem bem entregues. 8 de Lelo, do Braga, e 8 de Sorriso, do Famalicão. Por fim não, ainda faltam dois, porque são sempre 5 recordes por jornada. Temos aqui, interessante a atuação, por isso é que eu disse que o Estrela estava a subir. É verdade que do outro lado estava o Aroca, que é uma equipa que está num momento horrível. O Estrela da Amadora conseguiu criar 3,27 golos esperados no jogo contra o Aroca. E estabeleceu um novo máximo de equipas que não os grandes. Porquê? Porque o recorde, em termos de criação num jogo, foi do Sporting contra o Moreirense, criou 5,01 expected goals. O Benfica, no jogo com o Aroca, criou 3,84. E aqui aparece o Aroca 3 vezes também. Isto não é bom sinal para o Aroca. O Estrela da Amadora, agora contra o Aroca, superou o Estoril, que contra o Rio Ave tinha criado 3,24. O Estrela da Amadora criou 3,27. Portanto, novo máximo de equipas que não os grandes. E o quinto lugar desta tabela é ocupado pelo Sporting, que também contra o Aroca criou 3,05. O Estrela fez, e estamos a ver aqui os 24 remates que o Estrela fez à baliza. Os círculos são tanto maiores quanto maior são os golos esperados de cada um deles. Depois temos a vermelho os remates que foram para fora, a amarelo os remates que deram golo, a azul os remates que foram enquadrados, mas acabaram por ser bloqueados ou defendidos. É importante dizermos que o Estrela criou neste jogo 4 grandes ocasiões de golo, de acordo com as métricas da Opta, que são facultadas pela Goal Point. E essas 4 grandes ocasiões, 2 delas deram golo, a outra não deu. O Estrela marcou o primeiro golo no lance do Kikas, que só tinha um 0,02, ou seja, tinha 2% de hipóteses de dar golo. Fez o 1-0. Depois o 2-0 do Marcos é uma dessas situações, tinha um XG de 0,37. O terceiro golo do Rodrigo Pinho era o mais evidente, um XG de 0,86. Mas, pelo meio, o Kikas e o Marcos falharam 2 situações. O Kikas, uma com 0,31, o Marcos, uma com 0,38, que também são consideradas pela Opta Sports e pela Goal Point, grandes ocasiões de gol. Por fim, agora sim, a quinta situação, e eu já vos tinha falado nisto, o Porto fez um jogo em que teve a bola quase para seu uso exclusivo. Aliás, o Arouca também estabeleceu um novo recorde mínimo de passes. O Aroca estabeleceu um recorde mínimo de passos falhados, era isto que eu queria dizer. Falhou apenas 47, o que é normal, porque raramente teve a bola. O Aroca não, o Tondela, estou a dizer mal. E esteve ali também próximo do mínimo de toques na bola, foram 391, mas foi pior ainda assim o Aroca no jogo contra o Braga e pior o Nacional no jogo contra o Sporting. De qualquer maneira, vamos centrar-nos no que aqui está. Bednarek, do Futebol Clube do Porto, estabeleceu um novo máximo de passes certos num só jogo. Foram 150 em 156. E podemos ver ali a vermelho os 6 passes falhados por Bednarek neste jogo contra o Tondela. Ele totalizou 167 ações. Portanto, 156 delas foram ações ofensivas, o que quer dizer que pouco teve que defender. Superou, assim, o Barrenechea, que era quem tinha o máximo de passos certos num jogo. Barrenechea do Benfica, no jogo com o Santa Clara, tinha feito 140. E Kivior também entrou para esta tabela com o terceiro melhor registro, 133 passos certos no jogo contra o Tondela. Atrás deles aparece o Lagerbilke, do Braga, 127 passos certos no jogo com o Aroca, e Gonçalo Inácio, do Sporting, 106 passos certos no jogo contra o Alverca. E pronto, estão os recordes da semana. Deixa-me ver se vocês têm alguma coisa a dizer. O Pedro Bicas diz, boa tarde, o campeonato ainda está em aberto, ainda faltam muitas jornadas, ainda bem que estamos de acordo nesse caso. Bom, vamos lá. Por fim, para fecharmos o programa de hoje, temos então a resposta à pergunta do Discord. E já sabem que os meus subscritores premium têm acesso ao meu servidor de Discord. O servidor de Discord é onde nós vamos mantendo conversas sobre futebol e outras coisas. É onde está a ser organizado também o jantar, os almoços, perdão, são 2 almoços, não, nem é jantar, nem é um, são 2. Os almoços de Natal do meu Substack, está a ser organizado lá. Quem quiser inscrever-se, vai lá ao Discord e respondam, por favor, ao inquérito que eu lá deixei na sala de anúncios. Deixei um inquérito em que vocês podem inscrever-se para ir a um almoço que será no Porto,
no dia 26 de dezembro e outro almoço em Lisboa no dia 27 de dezembro. São os nossos 2 almoços de Natal para a comunidade de subscritores do meu Substack. Inscrevam-se lá no Discord, fazem favor. Apareçam e digam se querem ir a um, se querem ir ao outro, ou se não querem ir a nenhum, porque não estão para isso. Bom, mas, além disso, há uma sala também, que é a sala de perguntas do Discord, onde vocês podem deixar questões. Diz o Gonçalo Lourenço, boa tarde, ainda não é desta que cheguei a tempo de assistir em live, continuação de bom trabalho, obrigado Gonçalo, e ainda por cima eu comecei meia hora mais tarde, portanto, tinha tido mais possibilidades, mas pode ver em diferido o jogo, o programa fica gravado e fica lá no meu Substack, até aparecer também no meu canal de YouTube, mas isso será só na próxima sexta-feira, é que ele vai estar no meu canal de YouTube. Aí sim aberto para toda a gente. Bom, e a dizer que todas as semanas eu escolho uma das perguntas que lá aparecem na sala de perguntas do Discord e respondo aqui. E a pergunta desta semana é do Jorge Fernandes. O Jorge já fez esta pergunta várias vezes, eu acho que ele já sabe a minha opinião, até porque eu já a expressei num dos episódios do podcast de Sexta-feira à 3, que também está por aqui no meu Substack, com o Luís Sobral e o José Costa. Mas pergunta ao Jorge o seguinte: uma pergunta aos adeptos do futebol de uma forma geral. Faz sentido continuar com a regra dos 5% quando temos sistematicamente estádios vazios? E aqui é importante explicar que estes 5% são a possibilidade dos adeptos do clube visitante comprarem 5% dos bilhetes para cada jogo. E diz ainda ao Jorge: eu pensava que os 5% seriam para os membros de claques, mas pelos vistos basta ir com um cachecol para que um adepto seja transformado em perigoso hooligan. Não devia existir locais no estádio para adeptos de futebol, para que adeptos de futebol possam levar os filhos aos jogos sem que sejam descamisados? Tenho muita coisa escrita sobre este tema no meu Substack e quase sempre no mesmo sentido. Vamos lá ver. Eu acho que faz sentido que as equipas queiram fazer prevalecer o fator casa e que haja uma preferência dada aos seus adeptos nos jogos que fazem em casa. Acho que é uma parvoíce e é um crime de prejuízo ao futebol que, quando os adeptos da equipa da casa não esgotam os bilhetes, estes não sejam disponibilizados para os adeptos visitantes. Agora, isto coloca questões do ponto de vista da segurança? Coloca. É importante termos isso em conta também. Não vamos nem todos para um lado, nem todos para o outro. Vamos imaginar como é que isto podia funcionar. Hipótese A. Bilhetes à venda à balda. Quem chegar primeiro compra, ponto final. Não acho bem. Não acho bem porque lá está. Acho que os adeptos do clube da casa devem ter ali um período em que têm exclusividade e devem, sendo reservados os tais 5% para um setor da equipa visitante, devem os adeptos da casa ter o direito a ir apoiar a sua equipa quando ela joga em casa. Porque senão íamos passar a ver, sempre que uma equipa média, de força média ou baixa, defrontasse os grandes chegavam e, pelo seu peso, esgotavam os estádios e os adeptos da casa não conseguiam ver os jogos. Agora, deve haver um ponto em que esta situação de privilégio se esgota e em que é aberta a venda de bilhetes ao público em geral. Sou liminarmente contra aquela ideia, e vemos isso muitas vezes, em que há estádios vazios e há adeptos da equipa visitante que não conseguem comprar bilhete porque o clube da casa não vende, pura e simplesmente. Quando é que isso devia acontecer? Não sei. 2, 3 dias antes do jogo, se calhar, eventualmente. É uma questão a estudar. Não tenho estudos para isso. Não tenho mesmo. Tinha que se perceber quando é que isso poderia acontecer. Agora, depois, onde é que se colocam essas pessoas? Não pode ser no próprio dia, não é? Naquela base de, ok, no dia do jogo a gente logo vê. Apareçam adeptos dos grandes que vão a um jogo, imaginem, em Vila do Conde, nas Aves, em Famalicão, seja onde for, apareçam, que depois pode ser que se sobrarem bilhetes, vocês compram e entram. Então, e se não sobrarem? Ficam lá fora? Vocês já imaginaram como é que se contém uma multidão de gente que se deslocou para ir ver um jogo e depois não tem bilhete para entrar? É um problema de segurança. É um problema gravíssimo de segurança. Onde é que se colocam no estádio? Todos juntos? Eu gostava que fosse assim, de facto. E se há coisa que me faz confusão é que as pessoas não possam ir à bola com adereços do seu próprio clube e estar junto a pessoas que têm adereços de outros clubes. Mas já vimos que as pessoas, infelizmente, são irracionais e insultam, agridem, limitam o direito do outro. Assim,
o mais normal é que depois essas pessoas, imagina, se a equipa visitante marca, festeja o golo e as pessoas da equipa da casa não gostam e depois... É que nós não somos, nós, espécie humana, não somos assim muito fumo de cheiro e, portanto, isto acaba por ser um problema, sim. Eu gostava de viver nesse mundo em que os adeptos pudessem estar todos juntos. Infelizmente não é assim. Agora, deve haver uma zona para famílias, como pergunta ao Jorge? Eu gostava que isso acontecesse, mas como é que a gente depois define quem é que vai para lá? É porque eu já vi pessoas com os filhos a terem comportamentos absolutamente irracionais dentro de um estádio. O facto de estarem com os filhos não os inibe disso. Mas fazíamos o quê? Esses ficavam proibidos de levar os filhos, depois a seguir. Estamos aqui a introduzir uma série de variáveis que eu acho que são de controle difícil. Para já, vamos a primeira questão. É assim, o limite dos 5% deve valer? Eu acho que sim, se os da casa conseguirem vender os bilhetes. Se não conseguirem, não deve valer. Devem ser colocados à venda os bilhetes aos adeptos da equipa visitante. Como é que eles se colocam no campo? Isso é uma coisa que tem que ser estudada. Mas tem que haver vontade de estudar. E é isso que até aqui eu acho que ainda não houve. Vamos lá ver. Quem é que nós temos aqui a falar sobre o tema? Diz o Pedro Moraes Almeida que o futebol tem muito a aprender com o rugby nesse aspecto. O Pedro é adepto da Lausanne, não é? Eu já lá fui à Lausanne. Uma vez ver um jogo do meu filho ainda em sub-16, pá, aí, coisa do género. E a coisa não correu muito bem. É o que eu tenho para dizer. Eu acho que, é assim, as pessoas são aquilo que são. E podiam ser melhores. Podiam. Temos todos que trabalhar para ser melhores. Bruno Sousa, o Sporting tem um problema neste momento com os lugares de Leão e os lugares anuais. Há pessoal que ainda não foi a um jogo este ano e esse lugar é sempre dado como esgotado. Depois vamos a ver, e há uma diferença enorme entre o esgotado antes do jogo e a lotação verdadeira. É muito triste, neste caso, nem o adepto caseiro tem acesso aos bilhetes, é verdade. Tenho visto muita gente do Sporting a queixar-se disso nas redes sociais. E isso foi evidente no último jogo contra o Estrela da Amadora, em que, como era o jogo dos núcleos, havia a expectativa de se bater o recorde da presença no estádio, mas acabaram por estar 9.000 lugares vazios. Também era jogo de fim de semana prolongado, e a malta, entre ficar em Lisboa para ir à bola ou ir passar o fim de semana à Comporta, se calhar está muito mais nessa de ir passar o fim de semana à Comporta. E, portanto, agora também é fruto de ser muita gente que se calhar não tem a necessidade. Pá, comprou, pagou, que se lixe, que se dane, o dinheiro não me faz falta, estou-me nas tintas, se o lugar está ocupado ou não está. Ah, não há esse espírito. Agora, eu acho que nesse aspecto o futebol em Portugal está a aproximar-se muito daquilo que, infelizmente, para todos nós é o futuro. As pessoas, e eu ainda ontem estava a conversar isto com amigos. As pessoas têm a ideia de que o ambiente na Premier League é fantástico. Não é. A primeira vez que eu fui ver um jogo, na altura ainda não era Premier League, era League One, campeonato inglês. Até levei um gravador, daqueles gravadores pequeninos, para gravar o ambiente no estádio, os cânticos, porque na altura era muito diferente do que era cá. Há 5 anos, se vocês forem ver um jogo da Premier League, aquilo é um silêncio, porque os estádios estão cheios de gente com dinheiro, que não está para se estar a chatear a cantar, turistas, e a working class, que era quem dava esse colorido aos campos, deixou de conseguir comprar bilhetes. Porque também os clubes aumentaram de tal maneira o valor dos bilhetes que aquilo é mesmo só para privilegiados. Os adeptos de base já não conseguem ir à bola ver a Premier League. Em Inglaterra é muito complicado. E em Portugal estamos a caminhar um bocado para aí, porque é uma maneira que os clubes têm de aumentar a receita. Como é que se resolve isto? Eu acho que vale a pena, se quiserem, dar um olhinho ao Sexta-feira à 3. Procurem no meu YouTube ou no meu Substack, que está nos dois sítios, o podcast sobre o público. Sobre o futebol para o público. Porque eu acho que o público e tem que ser a preocupação principal de quem vai à bola. Vamos lá. Vamos acabar. Não há mais comentários. Quero desejar-vos um resto de boa semana. Aproveitem bem, apesar da chuva. Parece que vai chover a semana toda. Não se esqueçam que hoje já há a Liga dos Campeões, amanhã também, quinta-feira a Liga Europa e depois temos mais uma jornada. Este programa fica disponível para toda a gente no meu canal de YouTube na sexta-feira, no Substack, só quem pode ver, e aí já lá está disponível, são os subscritores premium do meu Substack, e na próxima semana, ou no dia a seguir ao último jogo da jornada, cá estarei para mais uma edição do Futebol de Verdade. Até lá, uma boa semana a todos. Futebol de Verdade